Vamos. Pode liberar? Vai. Vamos lá. Olá, bem-vindo ao Diretoria Podcast. Eu sou Kleber Bittencourt, diretor da instituição Instituto Paulo Apóstolo, que patrocina esse podcast maravilhoso, que a gente fala de educação, inovação, oportunidade, curso técnico, muito conteúdo. E hoje eu estou aqui com uma pessoa maravilhosa. Hoje eu estou aqui com uma pessoa especial, Matheus. Estou aqui com uma pessoa que abrilhanta os meus dias. Vocês estão rindo, né? Estão mijando de rir atrás, né? Não, esconde. Eu estou... Não, pai, não, mostra agora, volta, Bia. Aí, Bia, deixa aqui, deixa eu completar. É surpresa. Eu estou aqui com a nossa diretora comercial, Luciana Bittencourt. E ela é diretora porque também é minha esposa. Patrimônio do IPA. 15 anos ao meu lado de IPA. É Meu isso Deus. aí. Quantos anos juntos? Fala. Fala, quantos anos juntos? É pra você responder. 20 anos de casado e 29 juntos, viu? Ó, tô ligada. Então, trouxe a Luciana aqui, minha digníssima esposa, pra falar pra vocês, porque além de ser minha esposa, ela é diretora comercial do colégio, tem uma história construída aqui. A gente vai falar hoje sobre os desafios de empreender, os desafios de inovar, os desafios de como a gente começou, como a gente conseguiu construir a história do Instituto Paulo Apóstolo, como a gente conseguiu inovar depois da pandemia, como ela, como mulher, se sente mãe de 3 filhos. Eu sei de tudo, mas isso eu vou fazer várias perguntas retóricas para você que está nos ouvindo. Mas como é que é criar os filhos no meio dessa loucura de empreender no Brasil? Então, assim, eu gostaria que você se apresentasse para o nosso público assíduo desse podcast. Então, como meu esposo já me apresentou, meu esposo, diretor do Colégio IPA, Kleber Bittencourt, me apresentou. Eu sou a Luciana, eu sou esposa do Kleber, sou mãe de 3 filhos, um adulto de 20 anos que está aqui, que é o Matheus, que trabalha com a gente já, uma adolescente... Faz parte de tudo isso aqui desse podcast, né, da organização para que tudo isso aconteça. Sou mãe da Mel também, que é uma adolescente de 13 anos, e do Theo, que é o temporão de 5 aninhos. Então, assim, são 3 filhos em fases bem diferentes, né? A gente tem um pequenininho que está começando a aprender a ler e escrever. Eu tenho uma adolescente que está terminando o fundamental para ir para o ensino médio, e tem o Matheus, que é adulto, que está na fase do ingresso da faculdade, de definição da carreira. Então, assim, são 3 bem diferentes, né? Idades bem diferentes. E, além de tudo isso, de mãe, de esposa, sou empresária e tô aí nessa luta, tem 15 anos somente no IPA, mas trabalho desde os meus 17 anos, sempre nessa mesma área, na área comercial, e dando o meu melhor. Não, é interessante esse bate-papo de hoje, porque as pessoas, assim, focam muito no diretor, né? Em quem tá lá na cabeça e tal. E tem uma equipe muito grande por trás, né? Tem toda a parte do comercial do colégio, essa inovação que é para ser feita. Você tá com a gente, óbvio, desde o início. E tem todos os desafios, né? Eu queria falar um pouco hoje da mídia, da história do IPA, mas assim, como é que foi no início, educação à distância no início, quando a gente começou, que era tudo muito novo, os desafios que nós enfrentamos num mundo antes da pandemia, mídia offline, criatividade, como a gente conseguiu passar para as pessoas a questão de entrar nesse mundo do Instituto Paulo Apóstolo, né, do EAD, do estudar à distância. Tinha muita resistência, como é que a gente quebrou essas resistências no início, como é que depois da pandemia, como é que a gente virou a chave, como a gente está agindo depois da pandemia, as suas questões, as suas inovações, quando você teve que se reinventar na escola. Nossa, todos esses anos. E eu acho que isso vai ser muito interessante pro pessoal. Esse podcast é um podcast de aniversário. Isso vai para o ar aí comemorar, vai iniciar as nossas comemorações de aniversário. São 15 anos esse ano de podcast. E eu queria que você começasse a falar pro pessoal assim, por exemplo, acho que tem muitas coisas básicas que as pessoas não sabem. Uhum. Assim, eu ficaria difícil eu fazer uma entrevista comigo mesmo.
para falar das coisas do IPA. Então, acho que nada melhor do que você para poder trazer essas informações legais sobre a escola, sobre a instituição que começou. A gente começou quando não tinha nada. A gente veio de um curso de informática, né? Um curso de informática. Começou um curso de informática e a gente foi melhorando, crescendo, virou escola, curso técnico. Mas da onde vem o nome Instituto Paulo Apóstolo? Fala pro pessoal. Pois é, vamos voltar um pouquinho no tempo, né? Eu estou muito feliz de estar aqui, me sentindo honrada de estar participando desse podcast, é a primeira vez que eu estou participando. E justamente eu vim por causa disso, por ser a comemoração do aniversário do IPA. E agora, no finalzinho de julho, virando para agosto, a gente está comemorando aí os 15 anos do IPA, 15 anos desse quarto filho, desse grande desafio, que foi um grande desafio para a gente, né? A gente, quando começou toda essa história, nós não viemos de uma família, de um berço, né? Nem de uma família que já fosse dessa área ou que já viesse de uma família de empresários, não foi nada disso. A gente começou mesmo do zero, foi isso que aconteceu, né? Eu costumo dizer que a gente começou do menos alguma coisa. Do menos alguma coisa. Então, assim, a gente tinha uma ideia... Uma vontade de trabalhar. Uma vontade de trabalhar muito grande, uma ideia, agarramos essa ideia e começamos a seguir. E como você falou, a gente começou, para quem não sabe, né? Já que a gente vai falar dos 15 anos, a gente tem que falar da trajetória, tem que falar da história. E quando a gente começou lá atrás, começou tudo por um curso de informática. E que eu gosto de falar dessa história que todo mundo acha muito legal, porque... muitas pessoas têm o sonho de empreender e acham que para começar a empreender você tem que estar com toda uma estrutura montada. Claro que esse é o caminho ideal, mas nem sempre é assim, né? Com a gente não foi assim. Com muita gente não é assim. Com muita gente não é assim. A gente, na verdade, tinha uma ideia, não tinha o que fazer, não tinha opção de dar errado, tinha que fazer dar certo, tinha que fazer acontecer, não podia dar errado e muito menos desistir. Então, a gente encarou aquilo com unhas e dentes e começamos essa história do nada. Então, a gente montou um curso de informática com o que a gente tinha de recursos, que era muito pouco. A gente tinha meio carro quitado e que era um Verona azul na época. Meu Deus, cada coisa que você vai lembrar nesse podcast. Vou lembrar de muita coisa. O Verona azul era tão velho... O Verona azul era tão velho que para deixar o carro bonitinho, eu dei passe na roda do Verona. Aí você sabe o que é passe? Come assim uma roda. A roda ficou tão sensível que eu passava num quebra-mola, ela amassava. Aí furava o pneu. Esse era o carro que a gente tinha. E a gente, com a ideia de começar um negócio sem ter recurso, a única coisa que a gente tem o quê? É o carro. E estamos com ele meio quitado. Então, a gente vendeu esse carro, pegou o recurso e montou. Pegou meio carro. É isso que eu falo. Isso aí, meio carro. Meio carro. E como eu vim dessa área já de curso de trabalho desde os meus 17 anos, sempre trabalhei com isso, então eu entendia toda a parte da dinâmica operacional de uma escola. E o Kleber, toda a parte de informática, né? De peças, técnica, toda a parte técnica. O que a gente fez? Pegou esse recurso, resolveu montar um curso e ele começou toda essa história, eu e ele, sozinhos para fazer tudo. Para atender aluno, fazer divulgação, matricular, panfletar, montar as bancadas. E a gente alugou uma sala e montou. E era assim, ó, começou com 5 máquinas, das quais 2 eram completas e as outras 3 eram somente a carcaça. Tinha só o monitor e aquela caixinha fechada, porque a gente não tinha recursos para tudo. E aí a gente, conforme ia matriculando e o aluno ia pagando, ia entrando recurso, é onde a gente separava, comprava as peças, lembra disso? E a gente ia enchendo, ia completando, e até que chegou um momento que já tínhamos 11 máquinas, né, Kleber? Eu lembro que o maior desafio é que nós tínhamos 2 máquinas, né? 2 máquinas montadas. Completas. O dia que eu matriculei uma família que tinham 3 pessoas. Esse dia foi difícil. Porque eu falei, caraca, como é que eu vou dizer pra mãe e pra filha que elas não podem estudar juntas? No mesmo horário, porque a gente não tem vaga. E aí a gente começou, assim, muito na raça, né? Lembra de uma outra situação? Aquela vez que a gente não tinha dinheiro para comprar um parafuso. Foi. Um prego, não lembro. Foi um parafuso. Agora. Eu montei uma bancada, a gente montou uma bancada. Eu tinha que montar uma bancada. Eu falei, cara, tem que comprar um parafuso para botar essa... Era uma mão francesa, alguma coisa assim. Eu falei, cara, tem que comprar um parafuso. Cata dinheiro aí, vê se tem no caixa. Não tinha centavos para comprar um parafuso. Eu falei, agora tem que esperar o próximo aluno pagar pra gente comprar um parafuso. E foi assim. E funcionava na época de 8 da manhã às 10 da noite. A gente sábado de 8 às 5, lembra? Eu dava aula de 8 da manhã
às 10... Não, era 8 da noite. De 8 da manhã às 8 da noite. Aí 8 da noite eu parava, tinha que fazer manutenção em todos os computadores, pra depois no outro dia tá tudo bonitinho. Não, que chegou um momento que a gente tinha mais de 2, gente. Chegou um momento que a gente tinha... chegou um momento que tinha vitória. Aí a gente tinha todos. Tinha umas 12 máquinas no laboratório. Aí tinha que dar manutenção naquilo tudo. E ainda mais. Aí sábado, a gente dava aula até as 5 da tarde. E domingo era tênis... Panfletando. Bermuda, camiseta e panfletando sobre o curso, fazendo divulgação. E assim tudo começou. E aí esse curso foi crescendo, foi ganhando forma... E até que veio a ideia do supletivo. E aí o Kleber, visionário, né, cheio de intrepidez, de ousadia, vem com essa ideia. Não, nós agora vamos formar uma escola e nós vamos começar com o supletivo. Eu falei, cara, você tá maluco? Como assim nós vamos fazer supletivo? Quem vai ser nosso aluno? A gente não vai ter aluno. Como assim a pessoa não termina o ensino médio? E aí a gente se deparou com uma notícia, né, do site do MEC, na época, que falava que 70% da população brasileira não tinha o ensino médio concluído. E se a gente juntasse todas as escolas particulares e públicas do Brasil, a gente não conseguiria atender a todas essas pessoas. Teve um outro ponto motivador também na época, que foi a gente sempre prezou por uma qualidade. Sim. Na aula de informática. Aí tinha uma qualidade legal, tinha o computador que a gente montava, era um computador legal, a gente dava aula legal, e aí começou um monte de pirangueiro. Abrir cursinho, vender cursinho muito barato, que não dava para pagar as contas. Eu falei, cara, não adianta ficar com esse lado de quem não oferece qualidade por qualquer preço. A gente precisa de alguma coisa melhor, alguma coisa maior. E teve mais uma situação. Você falou assim... Kleber sempre foi muito visionário. E aí ele falou assim, isso que a gente está vivendo aqui hoje, isso vai acabar. Porque esse mercado da informática, ele vai ficar obsoleto. Por quê? Porque cada vez mais as pessoas vão ter acesso aos computadores, os telefones vão ficar cada vez mais, como a gente tem aqui os iPhones. Aí os telefones de hoje em dia, que você faz tudo nele, naquela época não tinha nada disso. Mas assim, era um início. E ele falou assim, isso vai acabar porque as pessoas vão ter cada vez mais acesso e as pessoas vão começar... vai ser uma coisa intuitiva e elas vão começar a aprender sozinha. Então, o curso de informática ele vai perder a funcionalidade. Então, mais um motivo que a gente tinha que ter alguma coisa agregada, inovar, para a gente sair daquela situação e não passar sufoco lá na frente. E tanto foi real isso, que eu mesma, quando comecei a trabalhar, foi numa grande marca de um grande curso que explodiu de informática no Brasil todo. E hoje acabou. Que teve, num auge, eu trabalhei no auge desse curso, né? E não tinha só ele, tinham outros, e todos esses cursos acabaram, né? E, então, assim, a gente teve alguns motivos para passar a ser um colégio e para trabalhar com supletivo. Cara, e outra coisa que você tá falando aí, tá me lembrando, a gente... Quando tinha uns 4 anos já de curso, as coisas estavam estabilizadas, a casa estabilizada, o curso estabilizado, tudo funcionando bonitinho. E eu me lembro bem, foi uma segunda-feira. E a gente chegou para abrir o curso bem cedo. Isso foi no curso de informática ainda, né? Informática ainda. Era só informática, era EasyComp o nome. E a gente estava assim, tinha o curso ficou, né, com o curso de informática num determinado local, que era aqui também na Taquara, mas não nesse local aqui que nós estamos agora. E a gente, quando teve a ideia do supletivo, a gente começou montando a escola aqui e estava com o curso de informática lá. A gente estava aqui. Lá a gente já tinha mais de 11 máquinas, acho que 12 máquinas, a gente já tinha 300 e poucos alunos. Não, lá tava funcionando normal. Aí, um belo dia a gente chega lá... eu chego de manhã, não tem nada. Entraram no final de semana e roubaram tudo. Levaram todas as nossas máquinas. Todo esse sacrifício que a gente teve foi em vão, jogado laptop, fora. Levaram tudo. Eu lembro que tinha tipo uma varandinha de frente assim para a recepção, porque era como se fosse um apartamento, um espaço, né, e montado para um curso. E aí a gente sentou assim naquele longarina, banco. Era uma longarinazinha onde os alunos aguardavam para as suas aulas e a gente ficou olhando assim... Tipo, aquele lugar vazio, sem mais nada. Todo o sacrifício, todo o nosso empenho. Levaram o final de semana. Na época, a gente tinha em torno de 3 anos e meio, a 4 anos já, que dessa batalha toda. Aí a gente olhou para tudo aquilo assim, meu Deus, e agora? O pior é que era tão difícil que eu não tinha
até o backup que eram feitos em outras máquinas, como eles levaram todos, eu não tinha sistema, eu não sabia quem era aluno, eu não sabia para quem tava cobrar. Pago, quem não estava, quem ia quem pagar, eram os como alunos, é que era. o que ele já tinha cursado. Bom, aqui a gente respirou fundo e como nós somos, né, a gente não paralisa por nada. Então, aquela dificuldade veio, a gente olhou para aquilo e foi como a gente agiu como se fosse assim, uma pedra que passou no meio do nosso caminho e que a gente vai chutar e ela não vai nos paralisar, nós vamos seguir em frente. E foi o que nós fizemos. Então eu sentei lá, vou esperar os alunos virem, vou ficar aqui 1 mês fazendo isso, olhando para cada aluno, explicando a situação, entendendo, pegando todos os dados dele, vamos ver o que nós vamos fazer para finalizar essa situação aqui. Não, foi muito legal, porque tinha muita gente que ajudou a gente mesmo. Falou, muito. Não, eu tô devendo os alunos mesmo, foram maravilhosos, super honestos, todo mundo assim se dispôs a ajudar. O dono, o proprietário do imóvel, e era uma imobiliária que ele tinha que era muito difícil, e assim, todos muito solícitos, muito prestativos. Eles se comoveram com a nossa dor, né? E aí foi nesse período que a gente já estava iniciando esse trabalho aqui, não tinha sentido ficar pagando um aluguel aqui próximo do centro da Taquara e outro lá, e a gente resolveu migrar esses alunos para cá e formar uma coisa única, uma coisa só. Mas aí, voltando à história, né, do supletivo, onde a gente resolve sair da informática e montar um colégio, e a gente já falou aqui de alguns motivos, né? E eu, imediatamente, eu confesso que eu não acreditei. Eu falei, não vai ter público para isso. E aí, quando a gente viu essa informação que estava na época no site do MEC, eu falei, poxa, a gente tem aí um mar para a gente trabalhar, para a gente desbravar, para a gente levar o conhecimento. E essa área nossa, que é a área da educação, é algo que mexe muito comigo, com o Kleber, porque eu digo comigo, com ele, porque eu sei que a gente compartilha dos mesmos pensamentos, mas isso mexe muito com a gente porque é algo que a gente entende que, através da educação, que é uma construção, é que pode se mudar a história de uma pessoa. A história de o mundo. Não, você partindo geração. Da história de uma pessoa, né? Então, eu acho que é um pedacinho, é a gente contribuindo com alguma coisa. E é muito bom você trabalhar em alguma coisa que te traz uma satisfação, que você sabe que você vai fazer a diferença na vida de alguém. E aí, aí eu comecei a mergulhar e entender cada vez mais do supletivo, né? De quem é o público do supletivo, quem é esse aluno que vem. E Por que ele parou? Por que ele parou? A gente fez um estudo grande na época de construção para quem a gente ia trabalhar, como que a gente tinha que atender. Foi um período muito legal, assim. E como acho que já deve ter sido até citado em algum podcast anterior a esse aqui, o Kleber nossa diretora Lúcia, né, que foi por esses anos todos nossa diretora maravilhosa, ela sempre falava isso, que o Kleber, ele é um homem que lança desafios pra gente. E ele tá sempre trocando o pneu do carro andando. Então, quando ele falou, agora nós vamos ter uma escola de supletivo, eu fui entender e mergulhar nesse universo para entender, para fazer isso acontecer. E aí eu me surpreendi, porque quantas pessoas não têm o ensino fundamental, o ensino médio concluído, ainda nos dias de hoje. Isso é muito real, né? E pessoas que a gente menos imaginava, pessoas do nosso convívio, do nosso redor. Quando a gente começou a falar disso, começou a surgir várias situações, né? Pessoas muito bem-sucedidas, pessoas, empresários com grandes negócios que a gente nunca imaginou. A pessoa não tinha o ensino médio concluído, não tinha o fundamental concluído. E precisava, né? Precisava de uma... E o grande desafio era trazer alguma coisa inovadora, porque o mercado já tinha. O grande desafio era inovar, era possibilitar a pessoa estudar com todos os afazeres dela, porque dentro dessa questão do novo metodologia que a gente desenvolveu e tudo, tinha assim, concorrência já existe. A gente precisa fazer alguma coisa diferente para que seja palatar para o aluno, para que ele possa consumir esse negócio que ele precisa, mas não consegue. Porque já era um cara que tinha abandonado porque precisava ajudar, porque precisava trabalhar, uma menina que tinha tido um filho novinha, nova e não tinha como dar continuidade aos estudos, né? E a gente tinha que fazer todo esse trabalho. Naquela época eu lembro muito bem que a gente teve muito aluno vindo na época da emissora que tem aqui próxima da gente, né? Grande, enorme. E que tinham colaboradores que estavam há 20 anos, 30 anos. E só que eles começaram a implementar a ISO. Lembra, na época? Perfeitamente. E aí, para implementar, ou o funcionário teria que se adequar concluindo os estudos, né? Ou ele era mandado embora. E aí veio uma grande leva de pessoas nos procurar
por conta dessa demanda. Então, não é só a pessoa que não teve oportunidade. Essa pessoa não teve, ela já estava bem sucedida, trabalhando em cargos altos, ganhando muito bem, só que se deparou com essa situação. Ô, Matheus, tu viu que eu falei que ela fala pra caramba? Eu fiz uma pergunta no início, pra onde veio o Instituto Paulo Apóstolo. Ela não respondeu. E ela vai embora falando, por isso que era do comercial, gente. Fala igual a baleira do trem. Nunca antes o podcast Nunca. tem tanta luz. E assim, falar do que a gente ama, que a gente gosta, né? Uma paixão, não tem como, a gente vai embora. Porque, na verdade, o negócio acaba sendo um filho, né? Um terceiro filho. A gente abre... É o nosso quarto filho. Você já tem quarto três, esse filho. é o quarto. Perdido, coitada. Falei terceiro? Porque é muito filho. Não, então, vou voltar para a pergunta. E aí veio a ideia do Eu ia supletivo. complementar, ela não Vamos- deixou. Ainda não respondeu. Ela não deixou, ela não deixou. Vai, então tu complementa, vai. Porque por que é um quarto filho? Porque você gera. São muitos anos de trabalho árduo. São fazer 15 anos de uma empresa, as empresas costumam fechar com 3 anos, 4 anos aí, as empresas estão quebrando. Então, você chegar em 15 anos é uma festa que tem que ser comemorada. Eu Com acho que é um certeza. ano super especial pra gente, porque... Por isso que a gente vai fazer Você que nos acompanha, a gente vai fazer um movimento de começar agora, no final de julho, um momento de festa. E a gente pretende combinar com um evento de festa em setembro. Em agosto até setembro. Agosto até setembro. A gente vai fazer 1 mês e meio aí de eventos no colégio. Você que acompanha a gente vai ter muita novidade legal que a gente tá trazendo. Mas é um filho. Teve que abdicar da casa, abdicar da criação. Porque ninguém entende que para isso aqui tá desse tamanho, né? Que a gente tá hoje, Teve graças muita a Deus. renúncia, né? Tem muita renúncia. Tem muita... Eu lembro perfeitamente do meu filho... A gente trabalhando, o filho no carrinho assim, ó. E com o pé empurrava o carrinho assim, ó, pra ele ninar. A do meio, a Mel, era ela aqui, era o bebê conforto do lado, atendendo, trabalhando, cuidando do filho. Pausa para o no laboratório, mamá. o tempo todo ali ajudando, colaboradores junto. E hoje é o Theo, que de vez em quando vem aqui, né? Faz uma bagunça e ama vir aqui. Eu tenho até que cortar, porque é difícil. Mas assim, Agora, como uma boa mãe, leoa que falou disso aqui, do meu quarto filho, eu viro bicho. Né, Kleber? É muito entrega, né? São muitos anos de... Você acorda, você vem pra cá. Final do Sim. dia, você tá aqui. Graças a Deus, a gente tem uma boa relação e consegue trabalhar junto. A gente trabalha junto esses anos todos. As pessoas perguntam, caramba, como é que você trabalha com o seu marido? Como é que vocês não entram em choque? Como é que vocês não brigam? Não é que não briga. Tem as suas brigas, mas tem um respeito mútuo, né? Tem uma interação, a gente interage muito bem. Eu acho que o mais importante disso, a gente lida muito bem com isso, a gente conhece casais que têm negócios juntos, mas que não dá certo, não tem como trabalhar junto. A gente lida muito bem, sempre lidou, eu sempre falo isso até com as meninas aqui, quando eu estou dando treinamento, porque dificuldades e problemas todos nós temos e todos nós passamos, né? Mas a gente não pode trazer aquilo que está fora, né, que acontece na nossa vida pessoal, na nossa casa, para dentro do trabalho. Porque quem está aqui, seja os nossos colegas de trabalho ou sejam os nossos alunos, ninguém tem nada a ver com isso. Então, se eu tive um dia mal lá, eu não posso misturar as coisas, né? E eu sempre falo isso com elas e eu cito esse exemplo, porque a gente trabalha esses anos todos juntos, só que no IPA, né? São 15 anos. Ainda teve o tempo o tempo desses 3 anos e meio, 4 anos do curso de informática, antes de se tornar IPA, Colégio IPA. E a gente sempre trabalhou junto e sempre nos demos muito bem trabalhando juntos. Não é que um não tenha divergência de opiniões com relação ao outro, mas sempre a gente teve muito respeito, sempre entendeu ordem hierárquica, sempre trabalhamos em parceria e entendemos que um complementa o outro. Naquilo que eu sou boa, eu complemento o Kleber, e naquilo que ele é bom, ele me complementa. E assim a gente se torna mais forte e caminha junto. Um grande segredo também é que assim, a gente a gente nunca levou problema do trabalho para casa. A gente sai do colégio, discute tudo que tem que discutir, conversa, planeja. Chega em casa, não tem mais assunto de colégio. Assunto da nossa vida particular, negócio... É óbvio que é como se um marido chegasse em casa e fosse comentar alguma coisa com a esposa, porque às vezes a gente trabalha o dia inteiro junto, mas eu fazendo algumas coisas, ela em outra sala fazendo algumas coisas, eu atendendo, eu dando um treinamento, faz um comentário sobre o dia a dia, mas não uma coisa... Se a gente né? Se a gente entra numa discussão assim, que vai trazer uma questão
ou um momento do colégio que vai massificar alguma coisa, um sempre vigia o outro. Fala, ó, não, agora aqui não. Isso é lá A na gente escola. trata, Isso eu trata- digo sempre o seguinte, a gente trata como se fosse um disjuntor, né? Quando a gente entra aqui, a gente liga o disjuntor do IPA. Então, aqui dentro é IPA, nós vamos tratar de assuntos do IPA, nós vamos resolver problemas, situações difíceis, nós vamos trazer inovações, motivação, tudo vai ser aqui. Quando a gente sair daqui, chegou em casa, eu desligo o disjuntor do IPA e eu ligo o disjuntor de casa e lá eu vou ver outras coisas. Eu vou jantar com meus filhos à mesa, eu vou falar sobre o dia deles, vamos falar sobre a nossa vida pessoal, mas tentar evitar o máximo de ter esse choque, isso porque isso é ruim, isso traz um peso. Inclusive, a gente aqui fica tão pilhado porque ninguém tem noção, os alunos não têm noção do que se passa por trás, né? De toda a complexidade que é o funcionamento de uma escola. Por exemplo, antes da pandemia, a gente tinha mais de 60 funcionários, quase 70 funcionários, né? Quase 70 colaboradores. Agora, depois da pandemia, é claro que a gente teve uma queda, mas mesmo assim é um volume muito alto, as responsabilidades são muito grandes. O tamanho do trabalho, né, feito aqui para que o aluno chegue um documento até a mão desse aluno é algo assim, gente, é muita coisa. É algo muito dinâmico, é algo muito intenso. E não só a gente, os nossos colaboradores que têm cargos de confiança, tem essa carga também sobre eles, esse nível de responsabilidade. E às vezes a gente conversando, eles falam, porque eu cheguei em casa, fiquei falando, e a gente corrige eles. Não faz assim. Vai descansar. Vai descansar. A tua casa não é para isso. Não vai perder a tua noite de sono pensando na resposta que você tem que dar para o aluno amanhã. Chegou em casa, desliga, é o teu tempo de descanso, é teu merecimento, cuida de você, da tua família, para que amanhã você venha para cá com uma mente limpa, para você saber como você vai agir diante das situações, porque todo dia tem situações, né? Eu digo que é um gigante para vencer todos os dias. Eu quero dizer para vocês que eu conheço muito bem a entrevistadora, e ela não a entrevistada, e ela não gosta de café expresso, por isso que eu não ofereci. Então eu sei da vontade dela, eu ia oferecer um café expresso porque ela não aceita. Então, tudo bem, o meu vamos café continuar. é raiz, gente, é tradicional, aquele do coador de pano que faz assim, é esse aí que eu gosto. Agora, tem uma pergunta que não quer calar. Matheus e Bia. Uma pergunta que não quer calar. Por que o nome do Instituto Paulo Apóstolo é Instituto Paulo Apóstolo? Quanto tempo nós temos aqui? Quanto tempo nós temos de podcast, por favor? Olha só. Vê aqui, quanto tempo nós temos? 27 minutos, eu não consegui. Gente, muito pouco. Já passou muito tempo, eu falei pouca coisa. Eu não consegui responder uma pergunta. Quase um monólogo. Uma pergunta eu não consegui responder. Ô, Por Kleber. que o Instituto Paulo Apóstolo se chama Instituto Paulo Apóstolo? E você já me aguçou a falar várias outras coisas que eu tô me contendo pra chegar ao momento certo. Então eu vou falar agora pra vocês. Eu quero saber. Você não vai falar nada enquanto você não falar. Eu vou falar agora, pra vocês. Vai. Por que desse nome? Quando veio essa história do supletivo, a gente montou a escola e tinha que dar um nome pra essa escola. E aí nós fomos... refletimos, pensa. E como é o nome? Primeiro que essa escola não vai ser uma escola comum. Porque se eu recebo esse perfil de aluno que nós falamos e eu entendo que é uma transformação de vida, a gente entende que não é uma escola, é um instituto. E o nome desse instituto, a gente resolveu dar de Instituto Paulo Apóstolo, como um nome profético, né? Porque o apóstolo Paulo, se a gente for ver na Bíblia, ele foi o apóstolo que mais pregou a palavra de Cristo à distância através de cartas. Ele alcançou o maior número de pessoas possíveis. Então, a gente crê que como o apóstolo Paulo... ele conseguiu alcançar o maior número de pessoas através de carta e nós somos uma escola, um instituto de ensino à distância, nós cremos que nós vamos alcançar o maior número de pessoas, sim, levando a educação, mudando a história de vidas delas, transformando o futuro delas. Então, por isso a escolha desse nome. E que tem um peso para nós, de 27 minutos depois eu consegui uma resposta. Uhul! Parabéns! Não vale. Isso não vale, hein? 27 minutos para conseguir uma resposta. Uma resposta de 27 minutos, então, Beatriz. Simples, né? Então, para mim, esse nome é muito importante, é um nome de peso. Eu amo falar, né, o porquê desse nome de IPA, Instituto Paulo Apóstolo. O porquê do Instituto Paulo Apóstolo, Mateus, você o porquê tem as nossas do marcas IPA. aí? Tá na tela. Não, a nossa marca antiga com a marca nova? Tem.
Dá uma procurada enquanto a gente fala. Isso é bom falar, tá? Porque aí veio a logo, que era uma logo que, na nossa opinião, era linda, né, Kleber? Não, mas ela é linda. Super moderna pra época, mas no aniversário de 10 anos nós remodelamos, fizemos uma inovação, né? Remodelamos a logo. E agora vai vir surpresa aqui, nos 15 anos. 10 anos a gente remodelou logo, Ficou uniforme, bastante diferente. estrutura. Agora talvez não seja tão diferente, mas vai ter uma repaginada tem uma aí. repaginada. Dá uma Hoje em modernizada na logo, né? Então, rebrand. É isso, Matheus? É isso aí, tá certo. Meu Deus, eu tô muito E aí, satisfeitos com a resposta da pergunta? satisfeito com a resposta da pergunta. Assim, nesses anos todos que você trabalha aqui, quais foram os seus maiores desafios? Como diretora, eu sou diretor do colégio geral. Você é uma diretora de comunicação, uma diretora Sim. de marketing. Você sempre trabalhou trazendo criatividade pra gente. A gente sempre sentou na mesa, fez o que a gente está fazendo aqui, É tudo uma que... equipe completa e trouxe inovação. A gente começou alcançando, eu quero que você fale do panfleto colorido, do panfleto em preto e branco. Calma aí, deixa eu falar. Meu Deus, deixa eu Ele falar. tá falando Deixa eu aqui falar. dos Calma aí. desafios. Não faça a tua pergunta. Não faça a tua pergunta. É. Agora quem vai falar sou eu. Não, nem complemente a sua Olha, pergunta. ele tá querendo falar de desafios. E ele é o que mais desafia a gente. Né? Eu sou muito desafiada. Não. Eu desafio Eu- alguém. Eu acho fácil. Um dos desafios grandes que eu lembro muito bem, lá atrás, né? Primeiro a gente começa com supletivo e depois ele vira para mim e fala assim, então, agora, além do colégio de supletivo, de trabalhar com fundamental e médio, nós agora também vamos ser uma escola técnica. E o técnico que eu escolhi para nós trabalharmos e que para você começar a fazer as matrículas, a vender, é o técnico em edificações. E eu assim, cara, edificações? O que é edificações? Eu pirei e eu falei, cara, eu vou ter que entender. Ele falou, edificações, nós vamos trabalhar com edificações, segurança do trabalho, Meio ambiente. e Transação. transações Foram imobiliárias. os nossos 4 E primeiros eu falei, cursos. gente, Adoro. eu quando estudava eu queria... Até hoje. Não, tem até hoje. E- A minha formação era para ser comunicadora, não tem nada a ver com isso. Como é que eu vou entender tudo isso? E aí eu tive que mergulhar, pesquisar. Quem é esse aluno? Onde eu busco esse aluno? Quem é esse cliente? Como é que eu vou falar a linguagem desse cliente? Como é que eu vou atrair esse cliente? Como eu vou montar esse E eu curso? vou te falar, foi um boom, né? Porque a gente Foi tava um boom. na construção aqui de... Do BRT, BRT, não, Transolímpica, época era das Olimpíadas, do PAN. Pan-Americano. Foi assim, foi uma bênção, né? A gente não pegou o PAN, né? Mas assim, depois do PAN, teve muita obra. A gente já tava começando. Muita. Eu tinha aluno de edificações, tinha várias turmas, gente que vinha direto da construção e vinha para cá com aqueles uniformes da prefeitura. Foi uma época muito boa, né? Isso para mim foi um grande desafio. Essa outra questão que você falou, né? A gente, quando começou aqui, esse mercado, né, do supletivo, os panfletos que vinham, o que a gente via de material era só aquele material de 2 cores, né? Bem básico mesmo. Eu falei, gente, não pode ser assim, a gente tem que mudar, vamos fazer uma coisa colorida. E a gente fez uma linguagem rebuscada, né, Cleve? Lembra? Tem que ser clean, vamos pro clean, vamos atuar no clean. E a gente, naquela época, fazia muita mídia. Era TV no BRT, era jornal, todos os grandes jornais de circulação do Nós Rio de fizemos. Janeiro. Era Busdoor, Outdoor, Taxdoor. A gente fazia mídia de tudo que é lugar. Cara, a gente anunciava... Vamos mostrar que quem é esse que ela tá falando? A gente já anunciou em saco de pão. Calma aí, Matheus. A gente anunciou em saco de pão. Traseira de Moleque. banca de jornal. Saco da padaria. Uma vez o cara... De pão da Ô, padaria. Bia, uma vez o cara chegou pra mim e falou assim, pô, Kleber, brincadeira, cara, você tá sufocando a taquara. Aí eu falei, o que foi, cara? Eu falei, pô, fui comprar pão domingo, tinha a marca do IPA no saco do pão. Gente, eu comprei um caminhão de som, montei um caminhão de som, botei pra rodar. As pessoas falavam, meu Deus, eu não aguento mais. Essa mulher passando e falando aqui na minha cabeça. Era isso mesmo. Aí quando falavam assim, eu falava, glória a Deus, agora que eu tô feliz Pô, de Matheus, saber mas disso. você esculachou, você tá botando a logo em baixa qualidade, Não, grandona. Só tem essa logo, é a única que a gente conseguiu achar. Poxa, Matheus. Coloca aí, o meu orgulho, meu orgulho. Calma aí. Meu orgulho, coloca aí pro pessoal ver. Aí, Cadê? ó. Esse é o clean. Não. Isso aqui era o mais moderno que tinha Ô, na Kleber, época. explica o Deixa eu sentido explicar. da logo, Põe aí, das põe a logo aí. ondas, Então. pro pessoal entender. Isso foi muito legal, cara. Eu vou te falar, eu já tive vários elogios pra essa logo, tá, Matheus? Que você é um menino agora moderninho e não aceita ela.
Mas assim, isso aqui era o sinal do Wi-Fi, né? Estavam lançando o Wi-Fi na época. Era o que tinha de moderno. Wi-Fi. Aí a gente pegou como ensino à distância e fez essas ondas aí, ó. E essas ondas... O alcance, né? Mostrando alcance. Essa aqui pra eles? Crescendo. Não, bota a outra. A outra. A essa outra, que não, foi de essa 10 daí é anos. lançamento, isso é surpresa, Matheus. Essa aí foi muito top, porque... Essa aqui foi do aniversário de 10 anos. Essa foi do aniversário de 10 anos, amplia ela aí. Foi o relançamento, né? Mas então, Peguei no Google mesmo. eu vou te falar, as ondas da expansão, do ensino à distância, marcaram a gente. Hoje a gente é marcado por essas ondas. Tanto que os nossos logos, eu não sei os nomes direito não, meu Matheus sabe, mas esses ícones menores que nós fazemos, tudo tem as ondas, os riscos das ondas. E aí a gente evoluiu para essa aqui. E vocês, não sei se vocês observaram na logo anterior, né? Tem o nome, que é Instituto Paulo Apóstolo, e tem o slogan, que é um ensino adulto, porque nós nos aperfeiçoamos em trabalhar com adultos. A nossa escola é totalmente diferente das escolas regulares. A gente aqui se especializou no ensino à distância, no EAD, e no ensino adulto. Caraca, é muito antigo, né? Eu lembro... É muito legal, porque eu vejo essa logo aí, eu lembro da elaboração, eu lembro... Tem um amigo meu, que é designer, né? E ele trabalha nessa grande emissora. E ele que fez pra gente, chama Franklin. Franklin, um abração, vou te marcar aí nesses minutos de vídeo, vou dizer... porque tem que dar honra a quem tem honra. Dá crédito, né? Não olha a parte que eu critiquei logo. O Franklin não escuta o meu filho, não. Ele é um ingrato, mas... Adolescente. Mas ele é adolescente e tal. Mas, cara, essa aí fez muito sucesso na época. Sabe uma coisa que a gente foi bem diferencial na época? O verde. Porque toda escola era azul. Então, o que aconteceu? A gente fez uma logo verde, que era diferencial, todo mundo criticou a gente. Falou, caramba, não vai funcionar. Poxa, toda escola é azul e branco, azul e amarelo, tudo é azul. Eu falei, cara, então, mas o IPA é diferente. A gente é à distância, a gente veio para inovar mesmo. Aí eu fiz uma logo verde. Cara, a gente botava o anúncio no jornal de página inteira. Página inteira, meia página. E aí, o que acontece? Às vezes, ficava todas as escolas, assim, que não tinha internet que a gente tem hoje, a gente vai falar desses anúncios pós-pandemia, mas não tinha esse negócio do lead, não era aí contabilizado isso. E aí, o jornal tinha, assim, os anúncios das escolas, aí em volta tudo assim azul, aí eu botava o IPA verde no meio. Aí o que as pessoas liam? O IPA verde. Cara, é impressionante. Eu devia ter guardado uma página desse lugar. Hoje, tenho a foto. O volume de escola que usa verde é impressionante. Muita escola usando verde. Na época não tinha... Não vou falar ninguém, porque Tem escola aí, ó, até querendo imitar, concorrente querendo imitar, de outra cor, querendo botar verde. Hoje em dia eu tenho... Gente, não aguentei não. Falei. Hoje em dia eu tenho escola que é azul. E põe verde? E faz toda a propaganda com verde. Pô, peraí, gente. Não. Mas foi muito legal, assim, é uma história, é uma construção, quer dizer, aqui a gente pensou, a gente trabalhou muito em todo o processo para criar. Põe a logo nova, Matheus. A logo nova não, a logo é dos 10 anos, né? Porque a nova é surpresa. É muito parecido. A alteração não, assim, é surpresa. A logo nova a gente faz uma modernizada, deu uma modernizada. Mas daquela para essa mudou muita coisa. Mudou muita coisa. E era um desafio, né? Porque eu falei para quem fez, eu falei, eu não abro mão das ondas. Você faz o que você quiser, eu não abro mão das ondas. E foi uma guerra na época, danada. Eu não abri mão das ondas e ficou muito legal. Essa logo também eu acho... Vou falar que eu amo essa logo, acho linda, maravilhosa, tá? E eu sou leoa, não vem falar o contrário não, hein? Olha só, outra coisa que veio na minha cabeça agora, a gente falando do ensino adulto, puxando lá atrás, você falou na primeira pergunta e eu não falei também a respeito disso. Não é possível. Ela falou isso tudo e não falou, não. A questão do EAD, Kleber, que naquela época... Tinha muito preconceito com relação ao ensino à distância, né? Isso foi um dos desafios que nós tivemos também. O EAD era muito... Todo mundo tinha preconceito com supletivo, com tudo isso. E acaba que, assim, a gente já sabia que isso seria o futuro, porque lá fora isso já era normal, já era comum. Aqui no Brasil a gente estava muito atrasado em relação a isso. E agora, com a pandemia, olha o que aconteceu. Em período pandêmico de menos de 2 anos, a gente adiantou mais de 10 anos do que seria para a educação à distância, né? Foi o que salvou. E está aí ainda, até hoje, né, movimentando. Então, assim, isso também foi um dos desafios, né? Aí, voltando a falar agora dos desafios, que você perguntou para mim dos desafios, eu falei do curso, desses novos cursos.
Isso foi um desafio muito grande, entender tudo isso, essas áreas, como funciona, montar plano de curso, plano de aula, ver como nós montaríamos tudo isso aí, como nós venderíamos isso, porque a minha parte sempre é envolvida nessa. No comercial. Do comercial, da captação. Como a gente falou aqui, de todas essas mídias, a gente fazia muita mídia offline, né? A gente... O que é mídia offline? Fala pro pessoal. Tudo que eu acabei de falar. Todos os maiores jornais de veiculação. A gente fazia TV no BRT, TV dentro dos elevadores dos prédios comerciais. A gente fazia página amarela. Muita, sabe o que é página amarela, Matheus? Faço ideia. Tu sabe o que é página amarela, Beatriz? Eu não. A gente fazia página amarela. Tinha Página um amarela é um livro desse tamanho que tinha, antigo. Era tamanho A4, né? Tamanho A4 dessa espessura. Todas as páginas eram amarelas. E tinha o endereço de todos os lugares. O telefone. Tipo, lista telefônica. Lista telefônica, só que era página amarela. Lista É o nome. telefone. Eu É. conheço como lista telefônica. Mas era a página amarela, porque ela era... E assim, ali dentro tinha anúncio das empresas. Kleber. E aí, a gente fazia isso. Tinha o JK. Lembra? Falei o nome, não sei se eu o poderia JK, falar. O JK foi parceiro nosso Parceiro nosso muitos Todo mundo aqui da anos. região da Taquara conhece o JK. Botava anúncio em todos os JKs, tinha muito retorno disso tudo. Era maravilhoso. Eu entendia tudo. Isso aí estava na palma da minha mão, dominado. Dominava tudo, o couro que falava. Aí o que aconteceu? Começou lá para 2017, 18, mídia offline começou a dar uma queda. Os jornais começaram a diminuir, porque a questão da internet aumentando cada dia mais. Os jornais passaram a ser online. O celular. Até mudou o a vida JK passou a ser online. E aí esse mundo novo, e de repente entra nessa pandemia que simplesmente zerou a mídia offline. E aí, isso foi um grande desafio, entender esse novo, né? Uhum. O desafio de como captar agora. Você via os outdoors que era briga para a gente conseguir, né? Separar os melhores pontos nas melhores datas e tal. Não era mesmo, a gente fechava outdoor. Para fazer um outdoor em janeiro, você tinha que fechar ele Eu em fechava julho, isso. agosto. Era tipo agosto, setembro, eu tava fechando os outdoors todo para ser janeiro, fevereiro e março, dezembro, janeiro, fevereiro, porque todas as escolas pegam outdoor nesse período, né? De final, início de ano. E era aquela loucura, como no meio do ano também. E, de repente, você começa a passar pelas ruas, você nem vai na rua, né? Porque a pandemia não ia na rua. Os outdoors tudo com papel branco, sem Vazio. nada, vazio. Jornal acabou, jornal de bairro acabou, foi acabando tudo, nada funcionando mais. Eu falei, gente, e agora? Que a gente Como vai é fazer? que eu vou captar esse aluno? E aí, tudo volta-se para o online, que a gente já tinha, mas não era ativo como é Não, hoje, acho não que tinha nada a ver. Eu acho que existia, Já mas existia, não, mas não ele era... complementava, mas não era era o ativo, principal. Não era principal, não era ativo como é hoje, assim, tudo voltou, tudo é online. E aí foi assim uma avalanche, né? Entra a pandemia, a gente tinha as turmas e de repente você não pode mais estar com o aluno em turma e você tem que continuar o cronograma, seguir o cronograma, põe o aluno para estudar e aí o aluno tá em casa estudando e a gente dando as 3h30 falando sem estrutura nenhuma, professor de casa, uma loucura. E aí é onde meu filho tinha concluído o ensino médio e a gente não tinha nada desse espaço aqui. E a gente começa a ver que aquilo ali estava muito ruim, o aluno não consegue se concentrar, porque hoje o poder de concentração das pessoas reduziu muito em função dessa gama de informações que chega o tempo todo, né? E a gente vai ter que fazer algo diferente para atender esse aluno. E esse foi um desafio enorme. E aí eu falei, bom, Matheus, você está em casa, é hora de começar a trabalhar, meu filho, você não vai trabalhar para ninguém, não. Você é o único que entende de toda essa parte tecnológica. Vem com a gente, você vai ajudar a gente no Colégio IPA e nós vamos ter que montar essas aulas lá. Aí veio pra cá, monta a gambiarra, o professor vem pra cá. Gente, eu entrei na sala um dia, tinha uma sala de aula, tinha uma mesa com uma cadeira em cima, Com os livros. com um livro, com a câmera apoiada para estar na altura do professor. E a gente rindo daquela situação toda. E eu falei, bom, a gente vai ter que melhorar isso ainda mais. E aí foi quando veio a ideia, né, de montar esse estúdio, fazer as gravações das aulas, para entregar uma qualidade bacana para o aluno. E aí, se eu vou fazer as gravações dessas aulas, não pode ser com qualquer um, porque aí a gente chama o próprio professor nosso, estavam com medo, não sabiam como se desenvolver. E aí a gente também, como já ia gravar, e gravar todo o ensino médio, a gente já sabia que esse ano de 2022
já teria que entrar tudo na nova norma da BNCC, novo ensino médio. A gente, bom, se eu vou gravar, eu não vou gravar qualquer coisa, já vou fazer uma coisa que vai ficar definitiva. Vamos gravar tudo novo. E aí contrata equipe pedagógica para montar todo o conteúdo. Professores conteudistas monta conteúdo, vem para o estúdio, grava em estúdio, bota tudo no perfil com professores que iriam atrair a atenção do aluno. A gente resolve inovar, mudar todo o perfil para não ficar essa aula de 3h30, cansativa, que a pessoa não tem poder de concentração. Eu lembro bem, a gente dividindo as aulas em 15 minutos, peguei um estudo de uns estudos de uma faculdade americana, que dizia que o poder de concentração não era mais 50 minutos, como as aulas eram de 50 minutos, o poder de concentração hoje, por causa dessa mídia rápida, era de no máximo estourando 15 minutos. Aí eu disse para eles assim, ó, não quero saber. Divide as aulas em 10, 15 minutos no máximo, se puder ir sem 5 é maravilhoso. Mas e o conteúdo todo? Faz várias aulas de 15 minutos, várias aulas de 10 minutos, porque o cara precisa ver no trânsito, ele precisa ver no ônibus, no trabalho, na hora do almoço dele, no intervalo, aonde ele estiver. Foi muito bom de novo. Foi muito bom, mas assim, demandou muito trabalho, foi um desafio muito grande para toda a nossa equipe. Nós mergulhamos nisso aqui tudo. E o meu desafio maior, que é a parte comercial da captação. Como se eu atendi o aluno aqui? Tem vezes eu ter fila aqui para atendimento. As minhas consultoras educacionais todas aqui para dar atendimento, informação, mostrar a escola, fechar matrícula. E aí, de repente, eu não tenho mais mídia offline nenhuma funcionando, dando impacto nenhum. E aí eu tenho as minhas consultoras que chegaram a ficar um período em casa. Depois a gente traz para voltar, né? Quando pôde retornar. Só que as pessoas com medo de sair de casa não vinham aqui como fazer para captar essas matrículas. E aí a gente teve que mergulhar nesse universo novo para mim, né? Tecnológico, que o nosso online, que era um percentual de todas essas mídias que a gente fazia, ele hoje, até hoje, né? Ele virou 90% do nosso negócio. Hoje, tudo vem através do online. Então, a gente teve que entender como funciona esse mercado. Os desafios todos, né? Porque, assim, é um monte de nomenclatura, um monte de análises, um monte de informação nova. Primeiro, a pessoa que vinha aqui não vem mais. Então, eu tenho que falar com ela estando 100% à distância. Ela não sabe o que é o IPA. Ela vai acreditar em tudo aquilo que a pessoa que está dando a informação vai passar. Um outro grande desafio também pra gente, eu acho que é o seguinte. Com essa inovação do online, as pessoas não sabem quem é fulano e quem é ciclano. Não. Então, assim, o cara hoje coloca uma câmera, coloca alguém na internet falando muito bem, e o cara fala, nossa, essa escola deve ser maravilhosa. E é um pirangueiro. Pois é. Chega lá, vende aquilo que não tem, faz aquilo que não tem, chega lá não é nada. Não tem nada daquilo, né? Eu vejo gente anunciando... Não, a gente aqui no IPA todo dia nós recebemos alunos que chegam... O Matheus todo ano, toda vez ele faz isso. Todo podcast ele solta um som estranho. Até demorou, hoje ele tá... A gente tem... Eu pensei que era porque era mãe, ele falou, não, vou perdoar porque é minha mãe, mas ele não perdoou. Pelo contrário, né? Então, a gente aqui todo dia recebe alunos assim que vêm de outras instituições porque acreditaram que ele ia ter o supletivo, o certificado dele em como é que é? Em 3 meses, 48 horas, 5 dias. 120 dias, 5 dias. Isso parece até trabalho. Traga o seu namorado em 5 dias, é o supletivo. Todo dia nós recebemos pessoas que foram enganadas, que investiram seu tempo, seu dinheiro em lugares que não eram escola, não são a escola que certifica, trabalham com parceria, são captadores e acabaram que investiram seu dinheiro, seu tempo lá e jogaram o dinheiro fora e estão vindo aqui para procurar a gente para fazer tudo. Isso passa na história do IPA desde sempre. Até os dias de hoje, todo dia eu tenho aluno disso e alunos que fizeram o ensino médio ou o ensino fundamental em escolas abertas, e no fim das contas essa escola não tinha registro, essa escola fechou, faliu, não tem mais documento, o documento dele não tem mais validade, ou o documento nunca teve validade porque a escola nunca foi válida, e os alunos vêm desesperados aqui. A gente tem uma terceira classe de aluno aqui. O aluno que estudou numa escola, que não aprendeu nada, também vai pro mercado de trabalho, agora a moda agora é fake news, né? A escola era uma fake news. Fake news. Tá cheio de fake news, hein, gente? E aí? Fiquem ligados, porque o que mais tem é fake news. Aí o cara não aprende nada, vai pro mercado de trabalho, tem um diploma, até válido, mas não chega lá, tá perdido. E aí volta e fala, cara, eu preciso aprender porque eu tô passando vergonha. A gente tem esse aluno aqui também. Outro aluno, inclusive esses dias eu atendi, aqui na frente, eu atendi. O aluno vai... Não, porque se formou, foi para a faculdade, matriculou, já está estudando, só que
Inspeção foi bater na faculdade quando viu o documento falso, ou o documento não existe, ou a escola não existe. O que acontece? Chega aqui, pai, mãe, filho, pessoa desesperada, porque a faculdade não pode manter esse aluno lá com documentação errada, documentação sem validade, documentação irregular. E aí esse aluno vem para procurar a nossa ajuda aqui. É por isso que, de repente, a gente tem um número de professores e um número muito grande de funcionários. Porque o trabalho feito, como você disse aqui no início... É muito grande. O trabalho feito que é por trás, anteriormente, né? é muito grande. É análise de histórico escolar, é análise do que ele já cursou, aproveitamento de estudos anteriores. Eu podia levantar aqui uns números. Tem aluno de Enem, aluno do Enseja, tem de tudo. Eu vou ver se eu acho um arquivo aqui, que a gente fez uma reunião essa semana, só para as pessoas verem o volume que isso dá. Você pode continuar a sua explanação sobre esses desafios, que eu vou achar aqui uma coisa muito legal, que a gente trabalha aqui no dia a dia e não imagina o volume que a gente gera, né, de documentos. Quer dizer, só esse ano, óbvio que a gente está emitindo muito documento do atraso da pandemia, está botando muita coisa em dia. Mas só esse ano já foram mais de 700 certificados. Exatamente. Mais de... Essa é a diferença, eu sempre falo isso para ela, gente, essa é a diferença entre essas coisas que a gente vê aí fora. Posso falar o termo? Não pode. Não posso? Não pode, não me complica, por favor. A gente tá começando um trabalho legal. Vou falar, Cleber, esses pirangueiros que tem aí fora... Ai, acabou comigo. Eu falo, gente, essa é a diferença desse perfil aqui que se trabalha aí fora para nós que somos a escola, que é regulada, que tem toda a parte documental para emitir o documento do aluno de forma séria, de forma correta. Aqui o aluno, ele conquista o diploma dele com o empenho dele, com o esforço dele, assistindo às aulas, fazendo as provas. A gente tem todo um sistema montado para atender o aluno. A gente aqui faz toda a parte de acolhimento a esse aluno, a gente dá todo o suporte para o aluno chegar na conclusão. Então, é o aluno que conquista esse certificado e nós somos a escola que certifica. Então, não tem por que ele perder o tempo dele, o investimento do valor dele em outro lugar, em qualquer coisa, entendeu? Essa é a diferença de quando é a escola para quando é essas coisas que a gente vê por aí, que eu não posso ficar falando muito. Não, eu tava tentando achar aqui, esse relatório não tá aqui nos meus arquivos, que acho que ele me entregou fisicamente, né? Mas são números, assim, que assustam até a gente que tá aqui. Sim, né? sim. Você emitir 600 históricos. São... De 600 históricos, você tem 800 pedidos de conclusão. Gente, para um aluno à distância, você tem que sim. analisar a vida, documento, se todas as provas estão feitas. Você tem que reunir uma porção de informação para responder um aluno. E você tem que ter todos os documentos, não pode se desfazer de nada. Tem um arquivo gigantesco na escola que as pessoas não têm nem noção. Nós temos uma sala aqui funciona. Imensa, só de arquivo, só de prateleira, de 15 anos de escola, tá tudo registrado. Tudo registrado, tudo certinho, tudo documentado. Enfim, e aí, voltando a falar do desafio, isso foi um grande desafio, essa questão da pandemia que gerou essa coisa do online, dessa busca, entender que o perfil do cliente online, ele é o perfil do cliente imediatista, que ele quer resposta para ontem, porque ele está aqui no Instagram dele, ele viu a propaganda, ele clicou. Se você não responder imediatamente e da forma que ele quer ser atendido, passou, ele vai para o próximo, porque hoje, se você falar perto do telefone, um interesse seu, começa a vir postagens para você de várias instituições. Imagina só quando você está ali clicando, pesquisando e procurando. Vai aparecer infinitos concorrentes, né? E a gente também trabalhar a mente das colaboradoras, das consultoras educacionais, para que elas entendam o perfil desse aluno e como tem que ser esse atendimento. Gente, tem todo um trabalho aí. Então, isso foi realmente um desafio muito grande aí que nós vivenciamos, né? E que eu digo sempre assim, olha... O grande negócio disso também é o seguinte, até uma informação para o nosso aluno. Ele, assim, por ser à distância, as pessoas estão acostumadas com isso, tudo muito rápido. Mas uma análise de conclusão, eu estava até falando isso no podcast com a Sheila,
uma análise Não é de algo conclusão de simples. aluno. Não, você tem que olhar para o pedagógico, você tem que olhar 3 para a setores que documentação. passam. Passa por 3 setores, passa pela coordenação, aí depois que está tudo legal com a parte pedagógica, vai para a secretaria, para ver se está tudo legal com a parte documental. Aí depois que você está com isso tudo pronto, você chama o Estado, porque o Estado assina junto com o Sim. certificado do aluno. Quer dizer, é uma burocracia tremenda que o pessoal acha que, por que estudou à distância? Não, já fiz todas as minhas provas. Ele acha que é clicar um botão e o negócio imprime um certificado, né? E não é simples assim. E tem toda essa demora e muitas vezes não é por conta nossa. Essa equipe está toda preparada, apronta tudo, só que a gente também depende do Estado, de uma demanda, né? Então, é assim, não é fácil, não é simples, é um desafio sempre, né? Vou fazer uma outra pergunta, né? Gente, para que as pessoas entendam, assim, as dificuldades, porque as pessoas são muito ligadas em saber, olha para a gente hoje, para o colégio, e fala, poxa, um colégio, formamos mais de 15 mil alunos. Muito mais, né? Agora esse ano já está batendo mais de 15 mil, né? A gente vai para 16 mil. É publicado em Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro. Então, assim, aqui não tem fake, não. Então, assim, tem um preço que foi pago para isso aqui estar desse tamanho. As pessoas acham que estalou o dedo e isso aqui aconteceu. Né? Tem uma história, tem um investimento de tempo, um investimento demanda, né? Emocional, um investimento... Poxa, no meio da crise, você chegar a todo mundo e você chega aqui e fala, pô, funcionário... Cadê o funcionário agora que tá liberado? Não, pegou Covid, voltou e fulano não veio. Pô, fulano não veio porque a tia faleceu, a avó faleceu de Covid, aquele negócio de você chegar aqui motivado todo dia e falar, pô, vambora, gente, não pode. Você tem essa necessidade, tem essa entrega, né? E é óbvio, eu sei o preço que você pagou e as pessoas hoje em dia não querem mais pagar preço. Não querem. Não quer pagar preço. Tem um preço a ser pago, um preço alto a ser pago, né? Construir isso tudo. As pessoas olham para você e falam, nossa, lá é um empresário aqui na região da Taquara, 15 anos que ele está aqui. Nossa, para ele tudo é fácil. Ou para eles tudo é fácil. Medo engano. Nossa, se eu tivesse a estrutura que eles têm, eu faria também. Mas não lembra que começou com... Ninguém sabe que começou com... O Veroninha Azul, com a metade, meio Veroninha Azul. Meio Veroninha Azul. Mas você tem que construir do nada, né? A gente... E eu quero usar esse podcast para estimular as pessoas que estão lá querendo empreender, querendo passar dessa dificuldade da pandemia, ou estão em casa hoje que perderam o emprego, mas têm medo de fazer as coisas. Assim, o preço que você pagou. Qual foi o preço que você pagou? Conta essa história desse preço que você pagou. Eu sei, vou citar para você entender onde eu quero chegar, né? Sobre quando você teve uma crise metabólica, de estresse de trabalho. Né? Quando você, no meio da loucura aqui de empreender, levar o negócio para frente e perde a formatura do filho. E aí você fica nessa loucura e chega na feira de ciências da tua própria filha, já acabou a feira. Conta essas histórias, porque as pessoas... E aí muita gente que tá fora, que só conhece você como a mãe... que não conhece como empresária, olha e fala, nossa, como uma mãe pôde deixar ou chegar atrasada na festa da filha. Mas não sabe a loucura que é a vida. Que é a vida, né? Pra você construir então, assim, alguma coisa. Conta os teus desafios, que isso sirva de estímulo para quem tá, pro pessoal que tá lá. Eu escuto muito assim, pessoas falando, porque eu dou o meu melhor na empresa, e eu trabalho, e eu faço, e eu aconteço, e, cara, eu tô fazendo isso num negócio que é pros outros. Então, por que não fazer para mim? E eu não estou falando isso porque eu quero desestimular ninguém, nem matar o sonho de ninguém, porque todo mundo tem direito de sonhar e eu acho que Deus tem o prazer de realizar os sonhos, né? Se estiverem alinhados com Ele. Mas a gente tem que entender, assim, que às vezes eu sou muito boa em algo, que eu operacionalizo muito bem, mas que quando você está na posição de empresário, tem muitas coisas que acontecem por trás que talvez na tua visão de colaborador você não enxergue e que quando inverter essas posições, você não vai estar preparado de fato para assumir aquela posição ali, aquela cadeira ali. Assumir a carga da responsabilidade. Exatamente. Então eu vejo muitas pessoas que elas olham o que elas fazem muito bem operacionalmente, elas acham que estão
ganhando pouco para aquilo que elas poderiam estar ganhando muito mais se elas estivessem na posição de dono e se ela já está fazendo aquilo e levando aquilo para aquela pessoa e ela não está vendo aquela pessoa desenvolver nada. Por que não, então, eu sair daqui e montar o meu próprio negócio? Eu acho muito legal isso. Mas você tem que entender o que está por trás disso. Porque a vida de um empresário, principalmente empreender aqui no Brasil, não é algo fácil. É algo muito difícil porque você já inicia um negócio que você já tem um sócio, que é o governo, por causa dos impostos que você tem que pagar. Um negócio como esse aqui, mais coisas ainda. Então, assim, cada negócio tem a sua particularidade. Não é algo simples. Então, eu sugiro que sempre a pessoa ela busque entender bem desse mercado, que ela tenha uma estrutura emocional muito fortalecida e uma estrutura familiar, porque isso tem um peso muito grande e ajuda muito, né? Porque empresariar aqui não é fácil, né? E eu tenho pesquisado muito, né, nesse período pandêmico, e eu vejo que tem pesquisas que dizem que a cada 5 empresas que abrem, uma fecha em menos de um ano. Por isso que hoje falar do IPA, fazendo aniversário de 15 anos, muito me alegra, muito me orgulha, eu me sinto assim muito honrada de estar podendo fazer isso. Ter passado o momento aqui de crise com Dilma, depois passa por essa pandemia toda. Claro que trouxe danos para o país inteiro, não, né? Eu falei aqui em outros podcasts, tem muita coisa que a gente ainda está se reinventando. Para o mundo todo, né? Eu gosto sempre de enfatizar assim, que do negativo a gente sempre tira o positivo. Teve muita coisa boa que por conta da pandemia acabou trazendo. Evoluindo. Isso aqui, esse podcast, esse ambiente, esse estúdio, isso tudo foi fruto da pandemia. E foi um fruto muito positivo, muito bacana, mas também a pandemia também trouxe seus danos, né? E nós estamos lutando aí para sobreviver a isso. E eu entender que numa pesquisa eu vejo que a cada 5, uma empresa fecha em menos de um ano e a gente está há 15 anos nesse mercado, passamos por crise econômica, de forma seguida, passamos por pandemia, estamos aqui, eu considero o IPA um vencedor, né? Mas quais foram os desafios? Eu quero falar dos desafios pessoais, porque as pessoas não sabem o quanto que afeta a vida pessoal. Sim, aí quando eu falei, né, você tem que ter uma estrutura emocional muito fortalecida, porque não é fácil, gente. Você, quando é empresário, o teu nível de responsabilidade é muito grande. Você já entra o mês devendo X, né? Que é aquilo que é o teu fixo ali. Isso não muda. Então, você já é devedora daquele X. E você entende que se você não faturar o suficiente, você não consegue pagar. E aí, como é que faz? No início teve muita abdicação, você sabe disso, da gente priorizar, pagar sempre as contas da empresa, todos os colaboradores, e o que sobrava ir pra gente. Eu estar trabalhando com a conta da minha água atrasada em casa, a conta de luz atrasada em casa, até que a empresa chegasse num nível que a gente pudesse tirar, porque a gente sabe que não pode misturar as coisas, e a gente fez isso, separou isso muito bem. Mas até chegar nesse nível foi um abrir mão, foi abdicar, foi passar muita dificuldade. E se você não tiver um emocional fortalecido, você começa a pensar assim, pô, o cara tá trabalhando, tá ganhando, e eu tô trabalhando pra caramba no meu negócio e não ganho nada. Quantas vezes dá vontade de desistir por causa disso? Já teve situações de eu estar na minha sala, por causa desses pirangueiros aí que a gente ouve falar e sabe, ver. Já teve situações de a pessoa chegar na minha sala, entrar, abrir uma bolsa assim, ó, e me mostrar, naquela época, 15 anos atrás, R$4.000 em dinheiro, e me oferecendo para eu fazer algo por ela ali naquela hora. E eu tá precisando daquilo com as minhas contas todas atrasadas em casa e falar assim, não, infelizmente, senhora, aqui nós não trabalhamos dessa forma. Porque é errado para quem vende, mas também é errado para quem compra. E aqui nós não fazemos assim. Se a senhora quiser, a senhora pode matricular, normal. Você pode até me pagar à vista, só que você vai ter que estudar o período normal, fazer as provas, parará. Então, isso foi muito difícil. As pessoas acreditarem quando você lembra disso, quis levantar a questão da formatura. Como assim? Formatura para aluno de supletivo? Não vai, isso não vai dar certo, isso não vai dar certo.
E a gente vai sim, porque a formatura é a cereja do bolo. A formatura é aquilo que fecha um ciclo da pessoa, do aluno que veio. Ele saiu da zona de conforto dele, ele venceu um obstáculo até ele chegar aqui. Tem alunos que estão há 15, 20 anos sem frequentar uma sala de aula. Dois barulhos do Matheus. A pessoa está, às vezes, 15, 20, 30 anos sem pisar numa sala de aula. E ele resolve sair daquela zona de conforto que ele está, no lar dele, sem estar preocupado com isso. E ele resolve vir aqui para concluir os estudos dele, para voltar, para enfrentar esse desafio. A gente sabe o quanto empenho que essa pessoa tem. E aí tem os familiares que estão por trás dando esse apoio, muitas vezes, para que essa pessoa conclua. É um marido que fica em casa com o filho, é uma mãe que fica com o filho para a filha poder vir estudar. Tem N situações. Uma vizinha, né? Uma vizinha. Muitas vezes é a vizinha. Muitas vezes teve aluno de trazer o filho para cá porque não tem com quem deixar. E a filha fica sentadinha ali desenhando o período que a mãe está estudando. E a gente poder permitir isso para ajudar o aluno a ele se formar. E aí ele passa por tudo isso. Ele se empenha. Já teve aluno de eu ver o aluno na beira da escada ali, travado, chorando. E eu chegar para ele para entender o que estava acontecendo. E é porque ele ouviu a palavra prova. E como assim prova? Depois de 20 anos eu vou fazer uma prova? E ele achar que ele é incapaz, que ele não vai conseguir, e a gente reverter aquela situação e o aluno ir lá e conseguir tirar uma nota boa. O aluno que vem, não conseguiu, aí vem o professor, dá todo o apoio para que ele conquiste aquilo ali. E aí chega no final dessa trajetória, que a gente sabe que no início eles querem tudo, mas existe um percurso aí, uma trajetória, um processo até chegar nessa conclusão. E a gente sabe que vão ter coisas boas e coisas ruins, e que às vezes tem vontade de desistir. E quando a pessoa permanece até o fim, por que não, nesse final, que ela concluiu esse ciclo, a gente finalizar isso com uma bela formatura, com a colação de grau dela, com os familiares dela apoiando, vendo, sabe? É um orgulho. Eu tenho alunos, por exemplo, na unidade Rio das Pedras, mães que vêm do norte, do nordeste, que o sonho dela é ver aquele filho concluindo, porque ela não conseguiu. Ela teve vários filhos e nem todos puderam, e aquele teve a oportunidade, e aquele concluiu. E o maior orgulho dela é poder estar ali naquela formatura, vendo o empenho, todo o esforço que o filho dela fez para concluir. E quando não é isso, às vezes é o contrário. É a mãe que criou o filho, e hoje o filho quer que a mãe conclua, porque esse foi o sonho da vida dela, e por falta de oportunidade ela não pôde. E hoje ela veio, ela concluiu o fundamental. A gente tem tantas histórias, depois vai para o ensino médio, e aí depois vai para o técnico. Então, a formatura, ela sela isso. E as pessoas desdenharam da gente. Não sei se você lembra disso. Desdenharam, achavam que a gente não ia conseguir, e nós peitamos isso, e nós fizemos lindas formaturas, excelentes formaturas. Inclusive, vamos ter uma agora, né? Vai ter uma vamos agora ter uma dia agora. 15. E a primeira depois desse período de pandemia, porque estava tudo fechado, não teve como todo ter. mundo falando, vai fazer formatura logo depois da pandemia, ninguém... Cara, tá um lotada, sucesso. Sucesso, e vai ser um sucesso, esse dia vai ser muito especial. Então, assim, isso, se você não tem um emocional muito fortalecido, você se corrompe. E a gente tinha desistido e não tinha feito nenhuma formatura até hoje. Não, se fosse por corromper, a gente tinha corrompido quando tava lá no início, que roubaram tudo, e a gente ficou sem grana para poder investir aqui. E aí muita gente falou, não, larga isso, vai trabalhar para alguém. Kleber, e outra coisa, essa não foi só a única história de roubo que a gente teve. Acho que a maioria dos empresários passam por isso, dos empresários, das empresas passam por isso. A gente teve outras dificuldades em relação a isso aqui também, com colaboradores, e a gente teve que superar, e você tem que ter uma estrutura muito forte para lidar com isso. Então, assim, a gente já passou situações desse tipo, já passei tantas coisas aqui, gente, que se eu for falar, coisas pesadas, difíceis demais. E, assim, chegou um determinado momento, se citou aqui, eu vou falar, eu fiquei como gerente, dona, diretora comercial, gerente desta unidade especificamente. Essa unidade chegou a ter mais de 1.200. Tivemos 1.200 alunos aqui nessa época, e eu coordenando todo esse trabalho. E eu era meio que um polvo e não sabia disso. E dominava tudo aqui na palma da minha mão, sabia os casos dos alunos, ia para a formatura, sabia da história de cada aluno, tudo. E um belo dia eu começo a passar mal, e aí vem descobrir que a minha pressão subiu, passei mal, muito mal,
enjoo, vontade de vomitar, aquela coisa toda. Fui parar no hospital, isso foram algumas vezes. Aí foi detectado que eu tive aquela síndrome metabólica. Não sei se vocês já escutaram falar, mas a síndrome metabólica é quando todas as suas taxas elas ficam desalinhadas, né? De estresse. Então, por causa do nível de estresse excessivo. Então, eu fiquei hipertensa. Infelizmente, eu ainda estou hipertensa, com todas as minhas taxas alteradas, colesterol, triglicerídeos, tudo, só Isso não fiquei diabética. Nada a ver por alimentação, não tinha nada a ver. Não, mas pelo sedentarismo, né, que provoca isso, porque eu entrava aqui, eu não tinha hora de sair, e um nível de estresse muito grande para poder coordenar toda esse número de alunos e com essa equipe de trabalho grandiosa, como eu falei aqui, não é fácil. 70 colaboradores e você trabalhar com todos eles e todos com as suas dificuldades é muito complicado. Quem é empresário sabe do que eu estou falando. Então, deu esse surto, né? Essa síndrome. E aí eu tive que começar a olhar para dentro de mim e entender que não é porque eu sou empresária e tenho que ser mãe que eu tenho que ser super heroína e uma super mulher. Não. Tem que ter tempo para todas as coisas, eu tenho que saber organizar o meu tempo. Eu não posso ser controladora. Eu tenho que centralizadora, eu tenho que aprender a delegar, que não significa delargar, mas que eu não posso agir como se eu não acreditasse, não desse um voto de confiança nas pessoas e acreditasse que só eu tenho a capacidade de fazer alguma coisa muito bem. Então, eu tive que aprender a fazer isso, a descentralizar, né? A descentralizar, a me organizar para eu ter tempo para mim. E as críticas? Calma, tempo para mim, para os meus filhos, para minha família, para o trabalho. Pro marido. Para o marido, para tudo, né? E como é difícil fazer isso? E eu tô falando isso porque eu acho muito importante falar desse assunto, porque quantas mulheres que hoje hoje não, né? Já há muito tempo, a mulher ela teve que, pelas necessidades, assumir esse papel de ter que trabalhar fora para a renda dela complementar a renda familiar. E às vezes a renda dela é a primeira dentro de um lar. Muitas vezes. Muitas vezes. Só que a mulher tem as atribuições, cuidado com o filho, cuidado com a casa, cuidado com a roupa, cuidado com a alimentação. A beleza. De todo mundo. E fora cuidar dela mesma. Só que por conta do nível de responsabilidade, muitas vezes ela se dedica ao trabalho, não consegue dar conta. Ela mesma fica lá atrás, esquece dela própria. Cuida dos filhos, acha que nunca é o suficiente, acha que sempre ela está sendo falha, que ela está sempre deixando a desejar, mas pela necessidade ela não pode parar, e isso leva ela, inclusive, a ter doenças não só emocionais, mas que elas externam no físico, né? Isso é o que a gente tem visto aí fora. E o que eu posso falar para essas mulheres que eu aprendi com toda essa minha história, tudo isso que eu passei não precisa ser super heroína, você nunca vai ser perfeita, não vai dar conta de tudo. Você é uma excelente mãe, porque se você está trabalhando e você está ajudando no sustento da tua casa, você já está trabalhando porque você quer dar o melhor para o teu filho. E que você vai tentar driblar isso e equilibrar aos poucos dentro da tua possibilidade. E aquilo que você não conseguir suprir 100%, tudo bem também. As coisas vão se encaixando, sabe? E eu passei por isso mesmo que você falou. Eu me considero uma ótima mãe. Eu digo e me considero uma ótima mãe. Tu considera, Matheus? Considera, Matheus. Você pode falar. Eu considero ela uma ótima mãe, Matheus. Uma ótima mãe. Você pode falar. Eu sou uma ótima mãe. Uma ótima mãe. Filhos mentem na frente das mães. Ai de você que não fala isso. Eu tenho medo de, medo pela minha vida. Pois é, mas assim, eu me considero uma ótima mãe. Dentro da minha possibilidade, tudo que eu pude estar presente, eu sempre estive. Infelizmente, houve sim essa situação. Uma com meu filho, ele, que foi na formatura dele do pré, né? Do pré-2. Seu pai citou isso, agora eu vou ter que falar. Do antigo CA para a primeira série, né? E agora do pré-2 para o primeiro ano. Houve mesmo um descuido. Eu me descuidei e cheguei lá atrasadíssima. Atrasadíssima não define. E no fim, tinha finalizado a formatura. Aí entra Todas as crianças jogando o cabelo pro alto e meu filho com o cabelo na mão. Enfim, houve essa situação, não tem como voltar atrás.
Eu sei que eu posso ter gerado um trauma no meu filho por conta disso. Mas assim, isso Mas foi um descuido. Gente, eu não sou super mulher, eu não vou conseguir ser perfeita não, em e tudo. o legal, assim, sabe o que é interessante? Que as pessoas caem de pau, né? Sim. Pô, você fez isso, Sim, mas não critica. sabe. Mas não sabe o outro buraco que você tá tapando, não sabe a outra necessidade que você teve. Todo mundo, cada um critica o seu quadrado. Eu tô falando isso tudo porque as pessoas têm que se entender como são, Sim. acreditar naquilo que são e seguir. A Juliana falou muito aqui sobre calar as vozes que falam sobre você. E uma das coisas que a gente sempre teve e seguiu foi porque a gente acreditou na nossa capacidade, não ficou ouvindo vozes contrárias aos nossos objetivos, ao propósito, e a gente seguiu em frente. Isso nunca paralisou a gente. Gente, sinceramente, eu não me coloco peso por isso, não carrego uma culpa por isso, e eu digo pra eles o seguinte. Gente, infelizmente passou, não tenho o que fazer, eu posso pedir perdão. Já pedi perdão a eles, já abracei, já beijei. E o que eu posso falar pra eles é, cara, agora vocês têm história pra contar. Se a gente não levar a vida com leveza, gente, vai ter peso, vai ser ruim, vai estourar aqui, ó, não só no emocional, mas já vim pro físico. E uma coisa, eu não quero nem ficar doente mais, porque eu sei o que eu passei, e muito menos ficar com rugas e envelhecer. Isso não dá. Então eu procuro me estressar o menos possível. Houve essa situação com ele, a minha filha do meio, teve um dia que por atender aluno aqui, pelo excesso de responsabilidade, pela se cuidar, desse zelo com o aluno que não pode ficar para depois, eu estourei o horário, cheguei lá, tinha acabado de terminar a feira de ciências da minha filha. Todo mundo tinha se apresentado e ela estava pronta para se apresentar e não se apresentou porque eu cheguei atrasada. E a minha filha chorou nesse dia por causa disso. E eu entendo, eu fiquei constrangida, aquilo me gerou dor naquele momento, mas eu sabia o porquê que eu não pude estar lá. Não é porque eu não amo a minha filha, não é porque eu não gosto da minha filha, não é porque eu sou uma má mãe, não é porque eu não dei importância, não foi nada disso. Foi por conta do excesso aqui no trabalho, da demanda do trabalho. Então, fiz exatamente a mesma coisa, pedi perdão, abracei, beijei bastante e depois falei, filha, infelizmente, isso vai ficar marcado, eu não tenho como voltar atrás nessa história, você vai ter que aprender a lidar com essa situação que foi causada, que foi criada e bola pra frente, vamos seguir e eu vou tentar ser uma mãe melhor em outros aspectos e é o que eu busco ser. Então, assim, tive sim essa síndrome metabólica, que trouxe muitos prejuízos naquele momento. Tive que parar em psicólogo, cardiologista, endocrinologista, fazer todo um tratamento, reverter esse quadro. Tive que sair do sedentarismo, buscar atividade física. Nunca gostei de atividade física. E eu dizia todo dia pra mim, gente, eu amo atividade física. Eu amo caminhar. Caminhar aqui na ciclovia, pra mim, nossa, é um negócio maravilhoso. E caminhar. Gente, eu ia ouvindo música... Eu ia orando, eu ia dizendo pra mim mesmo o quanto eu amava. E vou falar uma coisa pra vocês. De fato, eu passei a amar atividade física de verdade. E eu sinto falta quando eu não faço. E isso mudou muito a minha vida, mudou muito minhas posturas, melhorou essa coisa essa situação da síndrome metabólica. Largou essa síndrome da supermulher? Sim, ajustou as minhas taxas. Infelizmente, a única que eu ainda tomo medicamento é por conta da pressão alta, até porque eu tenho histórico familiar. Melhorei minha mente, trabalhei minha mente, acabei com o Supermulher, aprendi a descentralizar, hoje eu delego mesmo, acompanho, confio nas pessoas, acredito nas pessoas, busco extrair aquilo que elas têm de melhor, o melhor potencial delas. E a gente caminha assim. Minha relação com meus filhos é ótima, mesmo com as falhas. E eu já entendi isso, que eu não tenho que ser supermulher, eu não vou ser perfeita em tudo. Então, eu procuro organizar o meu tempo para eu ter tempo para tudo, inclusive para mim, porque eu sou prioridade, eu sou importante, né? Mas dentro de um equilíbrio. Gente, então... Ela falou 45 minutos de novo, sem respirar. Matheus, ela não respirou. Eu quero ver como é que a Bia vai achar uma vírgula pra fazer corte. Eu quero ver como é que vai ter um corte desse podcast. Cada corte, 15 minutos de fala sem respirar. Minha mulher fala mais que o baleiro do trem. E você viu que eu não interrompi. Porque qual é o medo de um homem sábio? É interromper a mulher e tomar um fora no podcast. Menos falou, já damos 1h17. Não, eu tô assim, eu tô quieto, porque vai que eu interrompo, vai, calma, cala a boca, deixa eu concluir. Isso, Cleber, porque eu montei uma pauta e não trouxe. Eu falei,
Aí ela falou assim, eu montei uma pauta e não trouxe. Você não deixa? Eu falei, a gente vai bater papo. Aí ela falou, não, mas como é que eu vou falar? Eu falei, não se preocupa não, amor, você vai falar. Eu te conheço há muitos anos, você vai falar. Gente, olha só, meu perfil é sanguíneo, eu gosto de falar, eu gosto de bater papo 1h da manhã. Eu não gosto de ficar Você sozinha. quer entrar nesse assunto? Você quer entrar nesse assunto? Não, senão vai render outro podcast. 1h eu aqui, ó. Não, mas a gente precisa falar sobre essas coisas. Amor, eu vou fechar o olho, você vai brigar comigo, não tá dando. 1h não dá. A gente tem que compartilhar, gente. Eu amo estar com pessoas, eu amo gente. Matheus, sua mãe gosta de falar? Pô, se vocês não perceberam ainda, estamos em 1h17, ela tá no monólogo aqui. Mas eu acho essa história a história do Rico é uma história muito legal. Eu tenho muito orgulho da história da escola. Eu tenho muito orgulho do que a gente construiu. Eu posso falar só de mais de um desafio? Não, deixa eu Cleibe, a gente não frase. Eu quero falou cumprir uma frase. desse... Eu quero cumprir uma pergunta, gente. Poxa, eu queria cumprir uma frase. Oh, Deus, eu queria uma frase só. Eu não consegui concluir uma linha de raciocínio, Matheus. Gente, nem deixou eu falar, caramba. Matheus, uma linha de raciocínio, Matheus. Esposa, cara. Cara, tudo bem. Fala aí sobre esse desafio. Eu vou ficar quieto aqui. Como é que... Conta isso, o desafio. Não vou falar não, porque vai dar outro podcast. Gente, eu ia falar sobre a enfermagem. Não, outro desafio, outro dia, outro podcast. Mas podcast a gente quer seguir um padrão de 1h e pouca. Tá difícil. Tá difícil. Calma aí, meu pai ia fazer mais uma pergunta. Não, Eu não lembro mais a pergunta. Não era pergunta, ia encerrar. Não ia encerrar, não. Eu ia fazer. Gente, vocês estão brigando comigo. Eu estava numa linha de raciocínio de uma pergunta, Jeová. Eu tava aqui, ó, no meio de um processo aqui, você... O que era que tu queria falar? Área de enfermagem. Área de enfermagem, ela queria falar da área de enfermagem. A gente tem mais uns 10, 15 minutos aí. Não, eu não lembro mais a pergunta, não. Uma pergunta assim, só como... A Bia falou assim pra mim, olha, gente, a gente precisa fazer uns cortes, um não interrompe o outro. Eu não consegui fazer uma pergunta. Não, Kleber, você fez várias perguntas, Kleber. Você fez, né? Ô, gente. Bom que dessa vez tem um monte de testemunho. Tem um monte. Deixa eu te falar. É muito louco, né? A gente gravando o podcast aqui, meu sogro me ligando. Eu gravando o podcast, ele me ligando. Família. Aí liga o sogro, daqui a pouco liga a sogra, liga todo mundo. Porque quando eles ligam pra mim e eu tô gravando, eles ligam pra ela. Aí como ela tá aqui hoje, ela não tá atendendo. Aí daqui a pouco tá te ligando aí, Matheus. Que bom que ninguém me ligou ainda. Vai te ligar aí. Vai. Mas assim, eu tenho muito orgulho da história que a gente construiu. Foram muitos anos de dedicação. Tem um preço muito alto a ser pago. Muito. As pessoas não entendem. Tem preço de dor, tem preço de alegria, tem preço de investimento de tempo. Eu tava me olhando aqui no vídeo agora, eu tava tão mais novinho, agora eu tô tem um papo aqui me atrapalhando violentamente aqui na gravação. Falei, Matheus... eu já tô vendo várias coisas também. Tem papo, essa câmera tem mais isso aqui de... que tem que tirar... Enfim. Se tiver pior o enquadramento aí, é culpa do meu pai, viu? Não, mas eu falei, não, põe isso aqui mais direto, que de lado, assim, tô parecendo um pelicano. A gente vai envelhecendo no negócio, assim, mas acho que é tudo muito saudável. Eu acho que a gente construiu uma história legal. Todos os desafios que nós passamos e que nós superamos nos trouxeram até aqui. Eu tava falando com a Bia hoje, a gente tava conversando, batendo um papo, e eu falei, Bia, nós somos as nossas escolhas e nós somos as nossas faltas de escolha. Sim. Porque aquilo que nós não escolhemos ser, a vida vai continuar. E vai chegar uma hora que a gente vai chegar em algum lugar. E pode ser o lugar que a gente não escolheu. E é muito triste, porque você vai chegar, vai olhar para trás e falar, eu não escolhi estar aqui. Mas também na hora de escolher, você não teve que escolher. Então, você não escolheu ser perseverante, você não escolheu vencer os desafios, você não escolheu se superar, você não escolheu dar o próximo passo, você não escolheu resistir às dificuldades, você não escolheu não ouvir as vozes. Aí o que acontece? Você tá num lugar que não é mais você. Você tá num lugar onde a vida te levou, mas não é o lugar que você queria estar. Então, assim, hoje... eu posso não estar aonde eu queria, mas eu tenho certeza que nós estamos no caminho. Eu tenho certeza que como escola... nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá. Eu tenho certeza que como escola, nós temos muitos desafios. A educação hoje é uma educação viva. Ela vai mudando no dia a dia, né?
Você pensar que como começamos a educação à distância, não tinha WhatsApp, não tinha a estrutura que tinha hoje, os aplicativos de sala virtual que nós temos hoje. Então, é uma constante mudança. Mas, assim, a mudança é a única certeza que nós temos. Sim. Nós mudamos, nascemos criança, mudamos para adolescência, mudamos para fase adulta e vai mudar para velhice e vai chegar a época da morte. É uma mudança constante a vida. Se as pessoas não aceitam mudança, elas paralisam. Então, assim, a gente tem propósito. A gente tem destino. A gente sabe onde a gente quer chegar. Então, a gente está construindo essa história. Como eu falei agora, ainda mais depois da pandemia, tem muita coisa pra gente fazer legal que tá na cabeça, mas a gente precisa esperar um momento, precisa esperar a grana. Mas, assim, eu sou muito feliz com a história que a gente construiu. Eu sou muito feliz com a história que a gente construiu, tanto como empresa, como família, né? Eu tenho orgulho da gente conseguir conviver esse tempo todo, 15 anos, um ao lado do outro, e conseguir ter um bom relacionamento, né? Com certeza. Maravilhoso, um relacionamento profissional, um relacionamento em casa. Familiar. Um relacionamento familiar. Eu sou satisfeito porque trazer os meus filhos para dentro da escola e não ficar com aquele pensamento, ai meu Deus, o que vai ser do meu filho, o que vai ser da infância dele, mas ter consciência que eu estava fazendo aquilo que era melhor para ele, trazer ele para esse ambiente, tornou meu filho quem ele é hoje aqui, braço da gente aqui nessa parte toda. Então, assim, que traz maior orgulho, né? Porque se isso tudo aqui hoje é feito, é porque ele tá aqui envolvido com a gente, né? É isso. Isso é maravilhoso. Palmas, obrigado, a gente não precisava. Mas eu acho que isso é um caminho, é uma história de sucesso. Então, assim, por isso que eu tô te falando, a gente vai fazer 15 anos, eu acho que a gente tem que comemorar esses 15 anos por todo o sacrifício que tem que se fazer. Talvez não é o melhor ano para fazer a melhor festa. A gente tá vindo de crise. Ou a festa do jeito que nós gostaríamos, então, né? Talvez não é a festa do jeito que a gente gostaria. Mas é a que vai ter. Mas é a que vai ter. Vai ter. E a que vai ter vai ser a melhor que vai ter. Eu acho que esse pensamento tem que existir, entendeu? Eu fiz o supletivo. Caramba, você queria ter estudado numa escola regular, no seu período regular. Mas não deu. Não deu, tudo bem. Então, tudo bem. Vem, faz e conclui agora, para depois você dizer que não concluiu, olhar para trás e falar, mas eu não concluí. Não, vem, faz agora. Eu acho que esse pensamento... Ainda dá tempo. Essa motivação do, eu queria fazer uma festa, de gala, uma noite inteira, sabe? Alugar um espaço mega, comemorar esses 15 anos. Não vai dar. Talvez dá para fazer uma coisa mais humilde. Mas não é porque vai dar para fazer a mais humilde que eu não vou fazer, eu vou fazer. Eu acho que essa mensagem a gente tem que passar. É igual eu falei da formatura, que é a cereja do bolo, que é o fechamento de um ciclo. Essa festa... Tem que ter festa, tem que ter comemoração. Por quê? Porque são 15 anos, é um marco. São 15 anos de história. Então tem que ter... São 15 anos de história, são mais de 15 mil alunos formados. Como eu não vou comemorar isso? A gente tem que comemorar. Eu vou levantar os números. Eu vou pegar todos os números, eu vou colocar. Porque assim, os números passam a ser números astronômicos, né? Você vê, são 15 mil alunos formados. Mas quantos alunos matriculados? Muito mais. Que não se formaram, que e outra coisa, desistiram. Esses formatos que a gente está falando, formatos que foram publicados. Fora alunos dos cursos livres, que têm o certificado, mas que não exige uma publicação diária oficial e que tem. Então, se a gente for contar, o número é muito maior do que isso. E como não comemorar tudo isso, não comemorar essa equipe que nós temos aqui, que é totalmente... Palmas para a equipe do IPA. Palmas para a equipe do IPA. Nós temos uma equipe aqui, vou te falar, é de dar inveja em muita gente. É por isso que muita gente vem aqui seduzir minha equipe. Mas não sabem que minha equipe é fechamento. Não, e não é só isso. A gente tem, mergulhado, se especializado, buscado cursos, buscado entendimento. A gente não para de estudar, né? A gente não para. Então, a gente está sempre se atualizando, sempre buscando algo novo. E diante dessa situação toda, tem que se fazer isso mesmo para que a gente possa se manter vivo e entrar numa crescente, enfrentando as dificuldades, os problemas e avançando. E a gente viu isso, né, Kleber? Isso chamou muito nossa atenção num dos eventos que a gente estava, com mais de cento e poucos empresários. A maior dificuldade que esses empresários apontaram era deles não terem uma equipe comprometida.
E a gente sentiu muito orgulho nesse momento quando a gente ouviu isso, porque isso não é o problema que o IPA tem. Pelo contrário, a gente tem aqui uma equipe consolidada, uma equipe sólida, uma equipe comprometida, que veste a camisa, pessoas capacitadas, abertas ao novo, pessoas que estão sempre buscando crescer, que nos apoiam, que são assim nossos braços, que estão acostumados a enfrentar essas loucuras do Kleber aí, mergulham nas loucuras dele. Tem muitos desafios, seguem os desafios, eles aceitam os desafios, mergulham, seguem em frente. E se o IPA chegou nesses 15 anos, sendo o que é uma empresa sólida, que passou por tudo isso e está aqui, está de pé, com tantas famílias que são dependentes ainda, que são dependentes dessa empresa, e com tantos alunos que buscam a formação aqui. Então, assim, se isso tudo é possível, é porque a gente tem essa equipe, que é todo esse suporte que está por trás, que faz com que o aluno, chegando nessa conclusão, esse documento chegue nas mãos dele. Não é só as meninas da recepção, não são só as meninas do setor comercial, que são as consultoras educacionais, não é só a coordenadora. Ou só professor em sala de aula, mas tem todo um aparato por trás para que tudo isso aqui aconteça. E todos fazem parte e todos são importantes, né? Eu sempre digo isso, uma cabeça ela não se sustenta se ela não tiver um tronco, um corpo, né? É um corpo. Nós somos uma equipe em que todos são importantes, né? Precisa da mão, precisa dos pés, precisa do tronco, todos são importantes. E aqui a gente trabalha assim. É claro que às vezes acontece, você tem algo que está na nossa cabeça, a nossa visão, a nossa missão, a gente passa isso para frente, a nossa filosofia, o que a gente acredita, como a gente quer que o aluno seja tratado, de que forma tem que ser feito. E, às vezes, acontece de haver erros nas pontas, porque se eu tenho uma empresa, eu dependo de pessoas nessas pontas. 70. E sai daqui, vai para uma gerência que essa informação anda. Então, não significa que não vão haver erros nas pontas. Acontecem. Mas a gente, quando sabe desses erros, prontamente a gente busca corrigir. E o corrigir não é só punir e nem mandar a pessoa embora. Muitas vezes é questão de treinamento, é questão de conversa. E a gente faz muito isso aqui. E por isso a gente tem essa equipe muito fechada, né? Então, assim, como a gente está nesse tempo de aniversário, é muito importante enfatizar que se a gente pôde chegar até aqui, toda essa equipe, toda essa estrutura tem a sua importância. Você que é aluno nosso, e já se formou nesse período de pandemia, uma informação legal. Depois até pedi para a Bia fazer um corte desse para a gente poder até divulgar isso, mas você que é aluno nosso, que já se formou, que estudou com a gente em algum momento e deseja se formar, procura a recepção da escola, procura a recepção porque você vai poder participar desse momento. Aí você vai ver o quão importante é esse momento. Procura para participar da formatura, que é um momento de cereja do bolo mesmo. Acho que é muito legal fazer a formatura no IPA. Eu vou encerrar, porque aproveitar que ela foi beber água, porque senão ela não para de falar, entendeu? Eu vou encerrar. Eu quero te agradecer o tempo que você ficou aqui conosco. Quero agradecer a você, meu amor. Minha vida. Declaração de amor. Gente, é empresa familiar e que dá super certo, né, Kleber? Eu quero agradecer você por esses anos todos e agora como o diretor falando dessa dedicação desses anos todos aqui na escola como profissional, né? Como esposa eu vou agradecer mais tarde, deixa a câmera desligar. Mas obrigado porque o período que você se dedicou a estar fora do IPA, que você passou 1 ano, 2 anos no nosso filho do nosso filho, agora o Telzinho, terceiro. Foi necessário, você estava precisando desse tempo por causa da crise que você teve. Você fez falta aqui dentro do IPA, todo mundo sabe disso, então muito obrigado por esse tempo todo. E é isso, senão eu vou chorar, ela vai chorar, e isso não fica bem no podcast. Olha, beijo para você que ficou conosco esse tempo todo. Essa é a história do Instituto Paulo Apóstolo. É bem legal, eu sinto muito orgulho dela. Esteja conosco no nosso próximo podcast. Nós vamos ter uma série aí de pessoas sendo entrevistadas que fizeram parte disso. Nós vamos ter algumas surpresas aí no próximo mês e no início de setembro de promoção especial aqui no podcast por causa do aniversário. Fica com a gente. E a gente avisa que a gente adiou o programa com os alunos.
Que semana passada... Sim. Eu adiei o programa com os alunos. A gente vai gravar alguns programas com os alunos e vamos intercalar. Não vamos fazer uma sequência só de aluno, mas a gente vai intercalar o programa com os alunos, porque os alunos também fazem parte da nossa história. Nós temos histórias maravilhosas de alunos. Então, até semana que vem, quinta-feira. Beijo do gordo. Oi?